que se chama de imprensa surgiu entre nós, em termos de Brasil, no começo do século XIX. Aliás, a imprensa ou a matéria impressa é alguma coisa que tem pouco mais do que 5 séculos nessa parte do mundo. E chegou ao Brasil, justamente nesse período que me referi, também ao Piauí, aí pelos anos 20, 30, ainda na capital Oeiras e tal. Se chama de impressão, ou as folhas impressas. Os jornais nascem dessa dinâmica, mas lá na origem, o jornal tal qual nós conhecemos hoje em dia, não existia. Tá? As folhas, os jornais propriamente ditos, são um fenômeno, digamos assim, mais do final do século, né, das últimas 3 décadas do século XIX. Naquele começo, a impressão ela é alguma coisa do próprio Estado, do próprio poder público, como diários oficiais, etc. A circulação de ideias ela é muito baixa nas folhas impressas, digamos assim, e com a intenção de ter uma circulação maior. Até naquele tempo, as próprias ideias políticas e tal se disseminavam muito através de outros instrumentos já escritos ou manuscritos, né, antes da chegada dos jornais. Uma diferença interessante que se chama atenção nesse, digamos assim, nesse período inicial da circulação dos jornais é que, em regra, são eles muito destinados ao debate de ideias. Os jornais são filhos das disputas, digamos assim, de campos políticos, de correntes, tá? Ou como disse, né, para fazer o discurso do poder, o discurso da burocracia, como é a publicação dos próprios atos, através dos quais a burocracia ela se manifesta. Então é muito diferente de hoje em dia, que o jornal tem a intenção, digamos assim, de reivindica algum nível de imparcialidade, né, de colocar notícia tal qual ela se daria, independente dos embates. Naquele tempo, os jornais são jornais, como eu repito, né, da burocracia ou das correntes político-partidárias. Então o jornal que era feito antigamente, a partir do século XIX aqui no Piauí, era mais formativo. E o que a gente tem hoje é um jornal informativo, é isso? Em geral se poderia fazer essa classificação. Agora, melhor dizer, mais do que formativo, ele era embativo, digamos assim. São ideias que se colocam para o embate e a disputa na sociedade, dos grupos, etc. Né? Aí nós vamos ter os jornais muito identificados, inclusive com lideranças da burocracia, com lideranças digamos assim, das várias funções, nos vários níveis de organização da sociedade. Né? Os clubes, naquele tempo do Império, ainda não tinham os partidos políticos tal conhecemos hoje. Né? Os partidos políticos como organismos ou organizações através das quais, né, se dá a atividade político-partidária, para ser redundante. Naquele tempo, as ideias circulavam muito e os jornais surgiam ou desapareciam em função desses embates e dessas disputas. O lugar da disputa, do discurso, isto é, do embate delas, das disputas pelo poder, se dava muito através dos jornais. Então, nesse momento aí, o jornal ele não reivindica a notícia de todos, né? Ele ser a notícia fria, ele ser a reportagem, digamos assim, do acontecimento da sociedade como se isento fosse, né, digamos assim, de todos os embates.